Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 16 de abril, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 4 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar dos descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Recaías, filhos de Sobal, vai gerar Jaate. Jaate gerou Aumai e Lade. São estas as famílias dos Zoralitas. Estes foram filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Bibás, e era o nome da irmã deles, Hazelepone. Uns nomes bem diferentes a gente vai ter aqui na descendência de Judá. Olha só. E mais, Penuel, pai de Gedor, Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, primogênito de Efrata, pai de Belém. Assur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, ela e Nara. Nara deu à luz a Auzão. E Efer, a Temene, Rastari foram os filhos de Nara. Os filhos de Ela foram Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou Anube, Zobeba foi pai das famílias de Asrel, filho de Arrum. E aí no versículo 9, eu amo esse versículo, ele para a genealogia para nos dar um testemunho. Um testemunho de uma pessoa que tinha tudo para não ser nada. Jabes. Só que ele começa a nos falar o testemunho pela parte boa. Ele antecipa o final da história. Então, ele começa do fim para o começo. Veja só. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Então, você já sabe que Jabes foi bem-sucedido. Ou seja, ele foi o destaque na família dele. Por que ele foi o destaque? Será que a história dele sempre foi uma história de sucesso? Não, preste atenção. Sua mãe chamou-lhe de Jabes. Sabe por quê? Olha o que significa Jabes. Porque com dores dei à luz. Olha só, nós sabemos que os nomes naquela época e também para aquele povo, todo nome tinha um significado, ele representava uma circunstância, um momento, né? Então, a mãe de Jabes, né, ela teve muitas dores para dar à luz, e aí ela traduz toda aquela dor no nome que ela deu ao filho dela. Então, ou seja, Jabes já nasceu com um nome que não dizia coisas boas para ele. Não era uma profecia de bênção, mas era praticamente uma maldição sobre a vida de Jabes. E aí, o que aconteceu com Jabes? Qual foi a virada de chave na vida de Jabes? Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Por quê? O nome dele já dizia, né? Ele, segundo o nome dele, ele atrairia para ele tudo quanto era coisa ruim, principalmente aflições. Então, ele faz essa oração a Deus. E sabe o que aconteceu? E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Então,
Em 2 versículos, nós temos o testemunho da vida de Jabes. E isso acontece em meio a uma genealogia. Então, aqui mais uma vez eu quero falar a importância da genealogia. Ela nos mostra, e nos sinaliza as gerações. Ela também traz destaque à vida de pessoas. A genealogia nos mostra como Deus, ele é aquele Deus dos detalhes, que se atenta a cada pessoa. Cada pessoa é única, mesmo tendo 10 irmãos. Ela é única para Deus, E a gente vê aqui esta confirmação com a vida de Jabes. E aí, no versículo 11, continua a história como se nada tivesse acontecido. Olha só. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, e este é o pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Passeia e Teína, pai de Irnaás. E estes foram os nomes de Reca. Os nomes de Kenaz foram Otiniel, Seraías, filho de Otiniel, e Atate. Meonatai gerou Ofra e Seraías gerou a Joabe, fundador do Vale de Artifícios, porque os dali eram artífices. Olha, tá vendo? Mais um detalhe aqui na genealogia. Os filhos de Caleb, filhos de Jefoné, eram Iru, Elá, Naá, e os filhos de Elá, Kenaz. Os filhos de Alelel, Zifa, Tíria e Azarel. Os filhos de Esa, Jeter, Mered, Éfer e Jalom foram os filhos de Bítia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher Miriam, Salmai, Isbá, pai de Etimoa. E sua mulher judia deu à luz a Jared, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, Jecutiel e pai de Janoa, os filhos e a mulher de Odias, irmão de Naá, Abiqueila, o Gamita, e Estemoa de Macatita. Os filhos de Simão, Amon, Riná, Ben-Anã, Tilom, e os filhos de Isi, Zeete, Ben-Zoete. E os filhos de Selá, filhos de Judá, pai de Leca, Lala, pai de Maresa. Selá foi também o pai das famílias da casa dos obreiros em linho em Bet-Asbeia. Como ainda Joaquim e os homens de Cozeba, de Joás, de Sarafe, os quais dominava sobre Moabe, e de Jazubi-Laém, estes registros eram os antigos, e eram os oleiros habitantes de Netaim, Gedera, que moravam ali com o rei para o servirem. E aí vai começar os descendentes de Simeão. Então, você tá vendo, Herança aqui, nós vamos falar de todos os descendentes de Jacó. Então, nós começamos lá atrás, falando dos descendentes do irmão dele, Esaú, e logo em seguida nós começamos a falar dos descendentes de Jacó, que dali se originou as 12 tribos de Israel. Então, nós vamos ver os descendentes de Simeão. Logo em seguida, no capítulo 5, nós vamos ver os descendentes de Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, o filho mais velho, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito do pai, deu a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que a genealogia não foi contada para ele como primogenitura.
primogenitura, né? Como primogênito. Esse fato onde Rúben se deitou, né? Com uma das esposas do seu pai, isso está relatado em Gênesis 35, 22, né? E também você vai ver lá em 49, 3 e 4. Então, Judá, na verdade, ele vai ser poderoso entre os seus irmãos e dele veio o príncipe, porém, o direito da primogenitura foi dado a José. Tanto é que Jacó recebe os 2 filhos de José como parte, né, da sua herança. Foram estes, Enoque, Palum, Esrom e Carme. Os filhos de Joel, Semaías, de que foi filho Gog, de quem foi filho de Simei. De quem foi filho de Mica, de quem foi filho de Reaías. De quem foi filho de Baal, e de quem foi filho de Bera, ao qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas. Então, já tínhamos falado a respeito disso, né? Quanto aos irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos na genealogia, segundo as suas descendências, tinha por cabeça Jeiel Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitava em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitavam do lado oriente até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul, fizeram guerra aos agarenos e caíram pelo poder da sua mão, e habitavam nas tendas deles em toda a terra fronteira de Gileade, no lado oriental. Aí nós vamos ver os descendentes de Gade, que vai habitar de fronte desses, né, dos filhos de Ruben, na terra de Bazã até Salca. Joel foi o cabeça, e Safã o segundo, também Janai, Cefate, estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia, Éber. Ao todo eram 7. E estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gesissai, e filho de Jade, e filho de Buz. Todos estes foram escritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. E aí nós vamos ver a história das tribos da Transjordânia, lembra disso? E essa tribo aqui, eles ficaram, né, conversaram, tiveram essa conversa com Josué, e depois nós vamos ver confirmado isso em Josué. Então eles ficaram, né, do outro lado do Jordão, na terra que já havia sido conquistada, e fizeram uma aliança de que estariam com o seu povo até que todos tivessem conquistado a sua terra, né? E eles vão cumprir com esta promessa. Eles são guerreiros comprometidos, vão fazer isso, e somente depois, né, que todo mundo estava nas suas respectivas terras, eles retornam à terra deles. E nós estamos falando da tribo de Rubens, da tribo de Gade e meia tribo de Efraim, de Manassés. Então, como diz aqui no versículo 18 do capítulo 5, os filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudos, espadas, enteavam um arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 capazes de sair em combate. Fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, Nafis e Nobabe.
foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quanto estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja, clamaram a Deus e ele lhes deu ouvido, porquanto confiaram nele. E aí nós vamos ver que eles vão levar gado, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, né? Porque muitos caíram feridos à espada, pois o Deus de peleja era o Deus, né, desse povo. E eles habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon de Setir, no Monte Hermon, e eram numerosos. E aí vai falar da cabeça dessa tribo, né? Quem eram os cabeças das suas famílias? Efer, Ize, Eliel, Azirel, Jeremias, Odavias, Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, eram os cabeças das suas famílias. Porém, eles cometeram transgressão contra Deus dos seus pais e se prostituíram, seguiram os deuses dos povos das terras, a qual Deus destruíra diante deles. Pelo que Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, que era rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, que era outro rei da Síria, que vai levá-los cativos, os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Ala, Abor, Ará e para o rio Gozã, onde permaneceram até o dia de hoje, ou seja, o dia em que foram escritos isso. E aí nós vamos ver os descendentes de Levi, que era Gerson, Coate e Merari, né? Então já falamos a respeito deles. Os filhos de Coate eram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão, Moisés, Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar vai gerar Finéias, Finéias a Abisua. Abisua gerou Buqui, Buqui Uzi, e Uzi vai gerar Geraías a Meraiote, e Meraiote vai gerar Amarias a Aitube. Aitube vai gerar Zadok, e Zadok a Aimias, né? E aí você vai vendo essas gerações dos filhos de Levi, né? Em primeiro lugar aqui. Então, depois nós vamos ver os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, ali, Mali, Mazu, são da família dos levitas, segundo a casa dos seus pais. Aí vai falar dos filhos de Jeto, e se você prestar atenção no versículo 23, no 22 ele fala, os filhos de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho de Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho de Ebisaque, de quem foi filho de Assir, né? Aí vai falar dos filhos de Eucana, nós vamos ver os filhos de Samuel, né? Se situou na história? Pois é, os filhos de Eucana, você sabe que ele tinha 2 mulheres, né? Então, Amazai, Aimote. Quanto aos filhos de Eucana, foi seu filho Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho de Jeroão, de quem foi filho de Eucana. E os filhos de Samuel, o primogênito era Joel e depois Abias, né? Então nós vamos ver também os cantores levita, que Davi vai constituí-los para dirigir o canto na casa do Senhor depois que a arca de Deus teve repouso. Então, Davi ele foi responsável por toda essa organização, né? Então, tá lá no versículo 31
do capítulo 6. Ele vai falar a respeito disso, que eles ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. Era tudo muito bem organizado. Vamos falar também no versículo 49 que Arão e seus filhos faziam oferta sobre o altar de holocausto, sobre o altar de incenso, todo o serviço no lugar do Santíssimo, a expiação por Israel, segundo tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado, né? Foi filho de Arão, Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abisua, né? Então vai trazer as descendências. Os filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbna com seus arredores de Jati e Estemoa com os seus arredores. Já falamos bastante a respeito das cidades refúgios, de como elas foram constituídas, quando estávamos ainda falando, né, lá no Pentateuco, e depois em Josué, quando há conquista das terras, vai ser separado ali o território que foi ordenado por Deus através de Moisés, que seria as cidades refúgios. E aí nós vamos ver ainda os descendentes, a cidade dos levitas, né? Eles não tinham possessão, mas foi dado a eles lugares para que eles pudessem estar, ter as suas famílias, sua casa, criar o seu gado, né? Vai falar a respeito desse território. Os descendentes de Issacar, no capítulo 7, os descendentes de Benjamim, né? Tudo isso vai ser trazido, os descendentes de Manassés, de Efraim e de Aser. Amanhã nós vamos falar sobre os descendentes da última tribo, Benjamim, que era o caçula, né? E depois nós já vamos começar a falar a respeito da questão dos habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.